Obesidade e atividade física. Será que existe um melhor tipo de exercício físico para as pessoas que vivem com obesidade? Será que são os aeróbicos, os treinos de resistência, musculação? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Qual que é a importância então da gente falar sobre isso? Só para vocês terem uma ideia, quem não é da área, quem não estuda isso, a prevalência da obesidade nos últimos 35 anos, ela triplicou. E estima-se que em 2030, que já está próximo, mais ou menos 1 bilhão de pessoas vão estar convivendo com a obesidade em todo o mundo. E aí já viu, aqueles efeitos negativos relacionados à obesidade que já são muito bem conhecidos e estabelecidos vão aumentar também. Vão aumentar os riscos de doença cardiovascular, os distúrbios metabólicos e até mesmo a associação com alguns tipos de câncer. E a atividade física, a prática de exercícios físicos, já se sabe que é muito bem estabelecida como um dos pilares no manejo da obesidade, junto das orientações dietético-comportamentais, algumas medicações disponíveis no mercado e até mesmo a cirurgia para os casos em que ela é indicada. E falando especificamente da atividade física, olha só esse trabalho que eu trouxe para a gente discutir um pouco sobre esse tema. E ele foi publicado recentemente, agora em 2020, por um grupo irlandês composto só por mulheres, na Obesity Reviews, que é uma revista renomada da área com fator de impacto 10.8. E eu já adianto que as autoras, elas se intitulam e intitulam o seu trabalho como sendo o maior disponível na literatura, que compara as modalidades de treinamento para as pessoas que vivem com a obesidade. E após todo o processo de seleção, aplicados os critérios de exclusão, elas conseguiram analisar 45 ensaios clínicos randomizados, totalizando 3.566 pacientes envolvidos nesse trabalho. Então elas fizeram uma meta-análise de rede em que foi possível comparar direta e indiretamente o efeito de 6 tipos de intervenções em pessoas com IMC acima de 30, que vivem com a obesidade. E os 6 principais tipos de intervenções estudadas foram os exercícios aeróbicos de alta intensidade e de moderada intensidade, os treinamentos de força de alta carga, mas também os de moderada a baixa carga, e os treinamentos combinados de alta intensidade e o de moderada a baixa intensidade. E você deve estar se perguntando a mesma coisa que eu me perguntei, que o que será que define cada tipo de exercício físico desse? E eles deixaram a resposta no trabalho também, está na página 3, é esta tabela aqui, em que há destrinchado exatamente ao que se refere e a definição de cada atividade física dessa. Se tiver curiosidade para saber o que define cada atividade dessa, eu deixei o link do artigo aqui na descrição do vídeo ou pode deixar a dúvida nos comentários que vai ser um prazer explicar depois. Qual era o objetivo das autoras ao criar esse estudo? O objetivo principal foi de avaliar a eficácia dos diferentes tipos de treinamento em relação a valores conhecidos como antropométricos, como o peso corporal, o índice de massa corpórea, a porcentagem de gordura corporal e a medida da circunferência abdominal, por exemplo. Além da capacidade cardiorrespiratória, que foi estudada nesse trabalho a partir da medida do VO2 máximo e outros marcadores metabólicos. E o outro objetivo foi bem interessante, que elas se propuseram a estabelecer uma escala hierárquica entre os tipos de exercícios físicos para que a gente pudesse saber quais são aqueles que têm e apresentam maior benefício. E mais para frente eu vou mostrar para vocês como ficou legal essa escala hierárquica. Mas vamos para os resultados. O que será que elas encontraram após avaliar 45 ensaios clínicos randomizados com mais de 3.500 pacientes com obesidade envolvidos? Então elas encontraram que o tipo de exercício físico mais efetivo foram aqueles combinados, ou seja, aqueles que englobam tanto o aeróbico como o treinamento de força, seja na intensidade alta ou baixa a moderada. Eles foram melhores tanto para reduzir a porcentagem de gordura corporal, como a medida da circunferência abdominal, como também para melhorar a capacidade cardiorrespiratória, o VO2 máximo. E qual foi então o menos efetivo? Foi o treinamento de força com carga moderada a baixa. E o top 3, tanto para composição corporal como para melhora da capacidade cardiorrespiratória, ficou com os combinados de alta intensidade, os combinados de baixa a moderada intensidade e os aeróbicos de moderada intensidade. E outra resposta que elas se propuseram a responder foi: se eu não puder fazer os dois tipos de exercício, se eu tiver que escolher apenas um,
os aeróbicos foram considerados como mais efetivos para esta população. E agora, destrinchando um pouco cada valor que foi estudado, ou cada parâmetro que foi levado em consideração, olha que interessante, que eu acho que é uma das principais mensagens dessa conversa hoje. Iniciando com a perda de peso e a diminuição do IMC, o que na maioria das vezes é o objetivo principal das pessoas quando começam a fazer atividade física. E as autoras nos alertam para isso, que o exercício físico, como uma atividade isolada, ele leva a uma pequena redução do peso corporal. Nesse trabalho delas, essa diferença no peso corporal chegou no máximo a 1 kg. E em outros trabalhos que eu estudei e vi, essa diferença também é pequena, chegando a 2 a 3 quilos. Então, um paciente que começa a fazer atividade física pensando apenas em perder peso como objetivo principal, tem uma grande chance de se frustrar e acabar não continuando por conta disso, porque ele não vai ver uma queda vertiginosa na balança, o que é esperado. Mas calma, vou mostrar para vocês que existem outros benefícios relacionados à atividade física que são até mais importantes do que só olhar para o peso e para a perda de peso. Então, o exercício apenas ele não é efetivo sozinho. Faz necessário um balanço hipocalórico. Por isso que é tão importante as medidas dietéticas, uma boa dieta. E aí, somada com a atividade física, ela vem para otimizar o manejo desses pacientes que vivem com obesidade. Outro valor e parâmetro estudado foi a porcentagem de gordura corporal. E alguns estudos já nos mostravam que esta porcentagem de gordura corporal ela tem melhor resposta aos exercícios físicos do que simplesmente a queda do peso corporal, por exemplo. O que a torna um importantíssimo marcador de saúde, porque a gente sabe que o tecido adiposo é um dos tecidos mais danosos à nossa saúde. E o melhor tipo de exercício físico, pensando em perder porcentagem de gordura corporal, foram aqueles combinados de alta intensidade. Os pacientes do estudo perderam uma média de 2,1% de gordura corporal, tendo alguns perdido até 4%. E outro ponto importante é que, além da quantidade total de gordura corporal, a gente sabe que a gordura visceral ela é um fator independente e preditor de mortalidade. Reconhecida como preditora de condições relacionadas à obesidade, até mais do que o peso corporal e o índice de massa corpórea. E o marcador que nós usamos para estimar a gordura visceral é a medida da circunferência abdominal. E já existe evidência robusta na literatura de trabalhos que exploraram a medida da circunferência abdominal como um preditor de risco cardiovascular. E o que eles encontraram? Que o aumento de 1 centímetro na circunferência abdominal elevou o risco cardiovascular em 2% para os pacientes. Bastante, não é? Da mesma forma, o contrário. Quando nós perdemos um pouco de circunferência abdominal, até reduções modestas, como até 2 centímetros, isso já é capaz de reduzir todos os marcadores metabólicos. E o tipo de exercício físico que foi considerado como mais efetivo, pensando em melhorar a circunferência abdominal e assim a gordura visceral, foram aqueles combinados de baixa a moderada intensidade, reduzindo até 5,5% do risco cardiovascular. Os aeróbicos de alta intensidade reduziram até 4,5% desse risco e os aeróbicos de moderada intensidade reduziram 4%. E por fim, a capacidade cardiorrespiratória que foi estudada através da medida do VO2 máximo, as autoras perceberam que todos os tipos de intervenções tiveram um impacto positivo na melhoria do VO2 máximo. E esse impacto foi em torno de 7 a 15%. E o que já se sabe sobre isso é que aumentos no VO2 máximo entre 8 a 10% são capazes de melhorar em até 12% a mortalidade. Olha só que importante. E esse aumento no VO2 máximo pode ser comparado a uma redução de até 7 centímetros na medida de circunferência abdominal. Legal, não é? Então, finalmente, está aqui a escala hierárquica que eu comentei anteriormente. Olhem só todos os valores e parâmetros que foram estudados, que nós citamos e destrinchamos anteriormente. E ela pode ser interpretada da seguinte maneira. Esses valores atribuídos ao P-score, eles variaram de 0 a 1. 0 sendo o pior resultado possível e 1 sendo o melhor. Então, vocês podem depois estudá-la mais a fundo, mas já conseguem ver que na primeira linha de todos os valores estudados estão aqueles que a gente comentou anteriormente como sendo os mais efetivos,
que foram os exercícios combinados, sejam eles de alta intensidade ou de baixa até moderada. Depois de toda essa conversa, qual que é a lição que nós podemos levar para casa? Um take home message. É que daqui para frente faz-se imperativo que os exercícios físicos sejam prescritos para aquelas pessoas que convivem com a obesidade, para aquilo que eles se prestam e fazem de melhor. Que é o quê? É a promoção da saúde cardiovascular, respiratória, metabólica e musculoesquelética.